Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para nosso momento de oração, nosso momento de partilhar a palavra de Deus, de partilhar a nossa vida, de partilhar o começo desse dia e todo esse dia também que o Senhor hoje vai dando a cada um de nós. Iniciamos essa terça-feira, iniciamos esse dia 30, este momento maravilhoso de colocar a nossa vida diante de Deus. E a gente também sabe que o Senhor, Ele vem muito em nosso auxílio. E sabemos também que o Senhor, no amanhecer desse dia, Ele coloca a mão sobre cada um de nós e sobre aquilo que está ao nosso redor. Por isso, que seja louvado o nosso bom Deus. Que seja louvado o nosso bom Deus que aqui nos traz. Que seja louvado o nosso bom Deus que hoje nos dá o começo desse dia com a certeza de que vale muito acordar, estar aqui e buscar aquilo que sempre nos faz bem. E é assim então que nós também queremos pedir esta proteção, pedir este cuidado, pedir esta presença de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. E olha só que bênção, olha só que coisa boa. A gente hoje vai olhar para a palavra de Deus. E nós também vamos sentir que temos a necessidade de purificação, de purificar o nosso coração, de purificar a nossa alma, de purificar as nossas atitudes. É tão belo que hoje nós vamos encontrar Jesus no templo, e Jesus no templo fazendo o bem, curando, libertando, abrindo caminhos. É tão belo hoje a gente ter aquela certeza única na nossa vida que quando a gente entra numa igreja, o Senhor nos enxerga ainda mais de perto. É tão belo hoje quando a gente vê que quando estamos numa igreja, o Senhor vai colocando a sua mão sobre nós e todas as coisas, elas vão ganhando um sentido diferente, um sentido belo, um sentido maravilhoso. Não vamos ter medo, não vamos ter receio. Vamos buscar o Senhor sempre com muita força. Vamos buscar o Senhor com muito amor. Vamos hoje ser esse templo de Deus. Vamos hoje dizer ao nosso bom Deus que o nosso coração, que a nossa casa, que a porta do nosso coração aberta para Ele está. E vamos dizer: vem, Senhor Jesus. Entra no meu coração. Vem, Senhor Jesus, toca o meu coração. Vem, Senhor Jesus, colocar a mão sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre tudo aquilo que está no meu coração. E o Senhor colocará a mão com toda certeza. E o Senhor, com toda certeza, abrirá novamente as portas da nossa vida, da nossa casa, para um futuro bom, para um futuro maravilhoso e para um futuro feliz. Reze junto comigo dizendo assim, reze junto comigo pedindo o dom do Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida. Reze comigo. E esta oração, onde a gente abre o nosso coração
para que o Senhor presente esteja e para que Ele, muitas graças, conduza até nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é assim que, com esta força tão bonita do alto, e é assim com esta presença maravilhosa que o Senhor mais uma vez toca o nosso coração. E com o sinal da Santa Cruz, com esse sinal que nos coloca na presença do nosso bom Deus, com o sinal da Santa Cruz, nós também queremos pedir hoje a proteção de tudo aquilo que nós fazemos. Mas também com o sinal da Santa Cruz, nós queremos consagrar ao Senhor aquilo que nós estamos vivendo. Com o sinal da Santa Cruz, nós queremos dizer: Senhor, tudo pertence a Ti. Pode entrar na nossa casa. Com o sinal da Santa Cruz, a gente diz: Senhor, nós confiamos em Ti e nós entregamos a nossa vida a Ti. Com o sinal da Santa Cruz, a gente diz: Senhor, a minha família a Ti pertence. Toma conta, cuida, olha, protege, ampara. E é assim então que a gente vai dando, esses passos tão bonitos para viver a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje aqui nos reúne e nos traz a palavra de Lucas, capítulo 4. Olha só, Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Jesus falava com autoridade. E na sinagoga havia um homem possuído. Havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: que queres de nós? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Santo de Deus. E Jesus o ameaçou, dizendo: cala-te, cala-te, e sai dele. Então
o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. E não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e com poder. E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, esta palavra de Deus hoje, ela é uma palavra muito especial. Esta palavra de Deus hoje é uma palavra muito forte. Esta palavra de Deus hoje é uma palavra que pode mudar a nossa vida. Você crê nisso? Meu irmão, minha irmã, você crê no poder de Deus? Meu irmão, minha irmã, você crê que Deus pode mudar a história da tua casa e da tua família? Meu irmão, minha irmã, você crê que Deus tem o poder de mudar o rumo da tua vida? O rumo do mundo, na sociedade? Você crê nisso? Eu pergunto isso não por maldade, porque você sabe que isso não faz parte de mim, mas você crê nisso? Sabe por quê? Porque quando a gente crê, sabe por quê? Porque quando a gente acredita, sabe quando a gente se entrega, quando a gente confia, quando a gente abre a porta do nosso coração a Deus, quando a gente diz sim, sim, Senhor, eu estou aqui, todas as coisas elas darão muito certo. Todas as coisas elas darão muito certo. E o Senhor, né? E o Senhor faz muito bem. O Senhor nos cuida, o Senhor nos protege, o Senhor abre os nossos caminhos. Porque todos nós precisamos da purificação. Todos nós precisamos da purificação. E a purificação, ela vem através de Jesus Cristo. Tudo nós precisamos, né, de alento, de conforto, de proteção. E tudo isso vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos ter a nossa vida alinhada com aquilo que faz bem. E isso tudo vem do nosso encontro com Jesus. É lindo, é maravilhoso hoje ler esse evangelho e ver este homem que estava na sinagoga. Esse homem que estava na sinagoga era um homem sofrido, sim. Era um homem que o demônio tinha tomado posse, em que as maldades do mundo tinham tomado posse. Embora ele estivesse na sinagoga, num templo, numa igreja, ele estava possuído por esse espírito impuro. Ele estava possuído por esse espírito impuro. E aí talvez você vai perguntar para mim: Padre, eu devo ir na igreja? Eu posso ir na igreja? Padre, do que adianta eu ir na igreja se eu sou assim? Do que adianta eu ir na igreja, Padre, se a minha família é assim? Padre, do que adianta eu ir na igreja se o meu trabalho está assim? Padre, do que adianta eu ir na igreja se eu não consigo vencer as minhas limitações, meus pecados, as minhas fraquezas? Do que adianta eu ir na igreja, Padre? E aí hoje a gente vê, né,
a gente vê essa história. E essa história talvez seja a nossa história, desse homem que estava numa igreja, mas ele estava sendo muito provado. Esse homem que estava numa igreja, mas ele estava carregando um fardo muito grande. Esse homem que estava na igreja, mas ele não ia para frente de jeito nenhum. E aí a gente vai entender uma coisa muito bonita. Sim, nós precisamos estar na igreja. Nós devemos estar na igreja, porque foi lá na igreja que Jesus libertou aquele homem daquele espírito impuro. Foi lá naquela igreja, foi lá naquela sinagoga, foi lá naquele templo que aquele homem escutou Jesus dizendo: meu filho, fica puro. Meu filho, deixa eu tirar esta cruz, este peso que está nos seus ombros. Meu filho, vai em paz, porque hoje nada mais vai te atormentar. Estão vendo, meus irmãos? Estão vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Não é porque estamos na igreja que rezamos que não há males em nós. Não é porque a gente que está na igreja, a gente não passa por uma ou outra dificuldade. Não é porque que nós estamos na igreja é que a nossa vida sempre vai ser tão perfeita, não. Porque ainda há muitos males em nós. Ainda há muitas situações em nós. Ainda há muitas coisas em nós que nós precisamos de uma força muito grande. Nós precisamos do toque de Deus na nossa vida. E aí você vai entender uma coisa muito bela. Aí você vai entender uma coisa muito forte. Que toda vez que você vai na igreja, sabe, é Jesus que toca o teu coração. É Jesus que toca a tua vida. Toda vez que você vai numa igreja, é Jesus que te abraça. Toda vez que você vai numa igreja, não importa se os cantos estão bons, se o padre está inspirado ou não, se é uma comunidade grande ou pequena, não, isso não importa. Toda vez que você vai numa igreja, por Jesus você é abraçado. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, as impurezas do nosso coração vão desaparecendo. As impurezas da nossa alma vão desaparecendo. Nesse abraço de Jesus, medos, incertezas, angústias vão desaparecendo. É justamente nesse momento, meu irmão, minha irmã, é justamente nesse momento, nesse abraço de Jesus, que toda a sua família vai sendo envolvida e o Senhor vai abrindo os teus caminhos. E o Senhor vai te tornando feliz, leve, próspero, abençoado. O Senhor vai te capacitando para os bons combates de cada dia. O Senhor vai aprimorando a tua vida para você não se deter diante de ventos contrários. O Senhor vai te ensinando. O Senhor vai ensinando que vale a pena acordar todos os dias com aquele abraço lindo e maravilhoso de Jesus. Você aprende a cuidar ainda mais de Jesus. Você aprende a cuidar ainda mais de quem Deus te colocou do teu lado. Com esse abraço lindo e maravilhoso, você se sente capaz. Você se sente capaz de passar por cima de toda e qualquer situação que te impede
de chegar lá na frente. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, o Cristo que visitou aquele homem também quer te visitar. Meu irmão, minha irmã, aquele Cristo que tocou naquele homem, hoje também quer te visitar. Hoje também quer tocar teu coração. Hoje também quer seguir na tua presença. E é justamente assim. E é justamente assim que a nossa vida, ela sempre vai ganhar um sentido muito bonito, um sentido muito belo, um sentido maravilhoso. Olhemos para nós, olhemos para o nosso interior. Quantas impurezas, quantos medos, quantas situações a gente ainda traz no nosso coração, na nossa mente. Impurezas no nosso coração, impureza no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos da purificação. E a purificação vem através de Jesus Cristo, do encontro pessoal com o nosso Senhor. Ao libertar aquele homem, Jesus inaugura e apresenta a presença dele, do Messias, na vida deste mundo. E aí as coisas vão se tornando diferentes. É tão lindo quando a gente lê esse evangelho de hoje. É tão lindo quando a gente lê esse evangelho de hoje e a gente percebe que até o demônio sabe quem é Jesus. O que viestes fazer aqui, filho de Deus? O que viestes fazer aqui é lindo e é maravilhoso, porque até o demônio ele percebe quem é Jesus. E ele diz assim: o que queres conosco? O que queres conosco? E aí a gente vê que Jesus não conversa com o demônio, com o maligno. E você também deve ser assim. Você também não deve fletar com o demônio, com as tentações, com o maligno. Você também precisa se libertar. Você também precisa deixar de lado. Você também precisa escutar mais a voz de Deus do que aquilo que não é de Deus. É muito lindo porque acontece uma coisa, né, maravilhosa nesse evangelho. Jesus apenas diz para o demônio: não faças nenhum mal a este homem. Não ouses fazer o mal a este homem. Saia deste homem. Afasta-te deste homem. Afasta-te desse homem. E aí a gente vê, né? E a gente vê que é justamente isso. É justamente isso que acontece. Porque é que Jesus diz ao demônio: sai, afasta, não faz mal, não toque neste homem. Sabe por quê? Porque nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus e não pertencemos ao demônio. Nós pertencemos ao amor e não ao desamor. Nós pertencemos à esperança e não ao desespero. Nós pertencemos à alegria, à felicidade, à realização e não às coisas ruins e complicadas desta vida. Nós pertencemos a Deus. E é justamente por isso que Jesus hoje, ele dá uma ordem, ele corta o mal pela raiz. Não ouses tocar. Não ouses tocar neste homem. Não ouse tocar neste homem. Não ouse fazer mal a este homem.
Afasta-te dele. E a palavra de Deus, tão profética, tão forte, ela mostra que o homem cai no chão. Ele cai no chão porque ele cai no chão de felicidade. Ele cai no chão porque precisa cair no chão também na nossa vida a nossa prepotência. Precisa cair no chão os nossos medos. Precisa cair no chão as nossas inseguranças. Precisa cair no chão o nosso desamor. Precisa cair no chão tudo aquilo que não nos faz bem. Precisa cair no chão aquilo que nos torna infeliz, aquilo que nos torna impuro. E lá no chão, o homem vê Jesus estendendo as suas mãos. Estendendo as suas mãos e o levantando. Levanta-te, levanta-te. Levanta-te porque não nascesses para rastejar. Levanta-te porque não nascesses para mendigar. Levanta-te porque não nascesses para olhar a vida de baixo para cima. Levanta-te porque nascesses para ser alguém na vida. E aí hoje a gente vai entender uma coisa muito importante. Aqui nós vamos entender uma coisa muito forte. Lembra lá no comecinho, lembra lá no nosso comecinho desse momento de oração, quando eu perguntava para você se você crê em Deus, se você tem fé, se você acredita que Deus pode mudar a tua vida, a tua casa e aquilo que está ao teu redor. Lembra? Eu vou repetir esta pergunta. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Você crê no poder de Deus na tua vida? Então, não sei qual é que vai ser a tua resposta. Não sei o que você tem no seu coração. Mas aqui eu quero te dizer que quando a gente vai na igreja, e aí tem muitas pessoas que não estão indo mais na igreja, e aqui eu lembro que semana sem igreja é semana sem a graça de Deus. Aqui eu lembro que semana sem igreja é semana sem a graça de Deus. Aqui eu lembro que semana sem igreja, quando a gente não vai na igreja, a gente não recebe esse abraço de Jesus. A gente não recebe esta bênção de Jesus. Aqui eu lembro que quando a gente não vai na igreja, que quando a gente não procura a igreja, né, as impurezas, os medos, a ação demoníaca, ela vai tomando conta do nosso coração e a gente cai. Mas quando a gente vai na igreja, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente olha para Deus, quando a gente sente o toque de Deus na igreja, a gente se levanta, a gente ergue os nossos olhos, a gente segue em frente. Quando a gente vai na igreja, as coisas ao nosso redor, elas começam a tomar um novo colorido. Quando a gente vai na igreja, nada vai atrapalhar a nossa vida. Quando a gente vai na igreja, o Senhor nos levanta. Quando a gente vai na igreja, a gente tem vontade de ser feliz. A gente tem vontade de dar certo. A gente tem vontade de cuidar de quem está ao nosso lado. Quando a gente vai na igreja, a gente sempre dá alguns passos a mais. E é justamente assim que a gente vai vivendo a nossa vida. Por isso, ao finalizar nosso momento aqui de oração, ao finalizar esse momento de oração, nós queremos primeiramente agradecer a Deus porque Ele não desiste de nós. Agradecer a Deus porque hoje Ele nos levantou.
e Ele nos quer de pé, feliz, alegre, seguindo o nosso caminho. E agora então vamos pedir a bênção de Deus. Agora então vamos pedir a bênção de Deus para a nossa vida e para aquilo que está ao nosso redor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado, sempre na presença e na graça de Deus, e que Ele sempre esteja junto de você.